minha explicação aqui que eu não estava vendo que o tempo estava quase estourando antes, né? Mas só para mim fechar com calma, que não quero apressar a explicação, eu acho que já falei quase tudo, né? Mas vamos dar uma recapitulada no que eu falei, né? Então agora, que é bastante informação na tela aqui, né? Mas agora eu posso ir com mais calma, aqui já expliquei detalhe por detalhe. Então o que que são os sais complexos? São sais formados pelo cátion formando um complexo, e aí todo o cátion na forma de complexo, o complexo é um cátion também, entenderam? Vocês conseguem perceber que alguns cátions são complexos? É isso que eu quero dizer. Assim como é possível também termos complexos que são ânions, só que aí não é por causa que o átomo central é um ânion, não vão achar que é essa loucura aí. Não, é por causa que os ligantes podem ser negativos, sabe? Por exemplo, um halogênio, o cloreto. O cloreto é um ligante. Então, os halogênios, por exemplo, eu posso ter o cobre com 4 cloretos, o cobre é 2+, mas 4 cloretos dá... Cada cloreto é menos, então, na verdade, o cobre com 4 cloretos seria 2-, entenderam? Então, é possível eu ter complexos com carga negativa, os complexos serem ânions também. É por quê? Porque os ligantes têm cargas negativas. Mas o centro da molécula do complexo sempre é um cátion, sempre é um metal, certo? Então, vamos lá, sais complexos são isso. São cátions ou ânions em que eles são moléculas oriundas de um complexo. Então, aqui no caso, a gente tem esse amino complexo do cobre, que vai ter carga 2+, e é contrabalanceado por um ânion sulfato, certo? Então, o nome desse sal aqui seria sulfato de, e aí vem o nome do complexo, tetramin cobre 2. Eu não vou cobrar a nomenclatura, só botei aqui para ficar completo, né? Mas não vou cobrar a nomenclatura de complexo, certo? O que eu quero é que vocês batam o olho e entendam que isso aqui é um sal complexo, certo? E uma pena nós não estar no laboratório lá, porque é bem tranquilo fazer isso aqui, o cara consegue fazer na aula até, porque não tem nada de perigoso aqui, isso aqui é uma solução diluída de amônia. Sulfato de cobre é bem tranquilo. Então, não tem mistério aqui, ó. E é bem fácil de fazer, né? Só que eu já disse como é que se faz, né? E aqui dá para perceber tudo acontecendo aqui, ó. A gente tem o sal na forma aquosa, que é o aquocomplexo do cobre, ele já está como complexo ali, inclusive. Reage com um pouquinho a amônia e precipita como hidróxido, mas se tu jogar mais amônia ainda, aí a amônia consegue formar complexo com o cobre, e aí a gente vai ter o complexo de cobre com amônia, porque se tiver cobre na presença de bastante amônia, pode ter certeza que ele vai ficar desse jeito e não como o hidróxido, certo? Inclusive, se tu botar aqui, pegar esse tubo de ensaio e chacoalhar tudo ele, vai ficar tudo azulão. É isso que vai acontecer. Não vai... A gente vai destruir esse precipitado aqui, tá? Bom, deixa eu ver aqui... bom, acho que é isso, né? Acho que não passou nada aqui da explicação. Então, eu escolhi esse daqui também como um exemplo para explicar os sais complexos, tá? Sais em que o cátion ou o ânion são complexos. Vou dar uma dica aqui que eu estava esquecendo. Ó. É muito fácil de ver. Bate o olho e vê. Por quê? Olhem aqui os colchetes. Ó. E sempre vão usar colchetes. Isso aqui é regra na química, tá? O senhorzinho lá, o pesquisador, né, que propôs isso e todo mundo respeita até hoje, né? Então os complexos são separados assim por colchetes, né, para ficar bem marcado assim que é. Então é bem fácil, tu vai bater o olho e chegar uns colchetes ali, um sal complexo, né? Por isso que eu digo, é bem gritante assim enxergar os sais, né? Todos eles que a gente já passou por aqui é bem gritante, né? Podemos fazer um remember aqui, ó. Aqui, ó. Olha como é fácil ver que o sal é complexo. Olhem aqui o sal hidratado. Como é que tu não vai ver que tem vezes tantas moléculas de água? Não tem como não ver. Os sais misto, como é que tu não vai ver que tem 2 cátions diferentes aqui? Ou aqui 2 ânions diferentes? Aqui o sal básico, tu está vendo os OH-. Os sais ácidos, tu vê os H+. E os que não são nenhum nem outro é aqueles sais neutro, né? Então, bem fácil. Bom, então aqui a gente já viu o sal complexo, vamos adiante aqui. Agora já acabamos, né? Vejam que a gente já viu todos os sais que eu falei lá. Vamos pegar, deixa eu voltar bem rapidão aqui. Um dos primeiros slides aqui aqui, ó, segundo slide que a gente começou, ó. A gente já viu, da classificação, a gente já viu os sais neutros, os sais ácidos, os sais básicos, os sais mistos,
os sais hidratados e agora a gente acabou de ver os sais complexos. Pronto, vimos todos já, todos. Agora o que a gente vai estudar agora é a solubilidade deles, tá? Então deixa eu ir mais rapidão aqui. Agora a gente vai estudar isso aqui, ó, a solubilidade dos sais. Pessoal, eu acho que aqui a solubilidade assim, ó, é bem simples. Ou eles são bastante solúveis, ou eles são pouco solúveis. Ponto final. Não tenho que florear aqui, tá? Então, o que são sais bastante solúveis? Eu peguei como exemplo aqui o sal que todo mundo conhece, que é o cloreto de sódio. Coloca ele em água e eu gosto de simbolizar por essas flechinhas aqui, ó. Colocando a flechinha para a direita, quer dizer que acontece bastante esse fenômeno aqui. Então é por isso que ele é um sal bastante solúvel, certo? Ele praticamente a água solubiliza todo ele lá, né? Tem uma capacidade muito grande de solubilizar esse sal. E aí ele é solubilizado em meio aquoso. É isso. Isso configura um sal muito solúvel, certo? Inclusive eu gosto desses nomes assim, pessoal. Ó. Sal muito solúvel, entendeu? É isso. Eu acho que é legal esse tipo de estudar assim. Por quê? Porque depois, fora dos sais muito solúveis, vai existir os sais pouco solúvel. E eu não gosto da palavra insolúvel. E ela tem nos livros. Eu não gosto porque quando a gente diz que é insolúvel, dá a ideia de que nada solubilizou. Não existe isso. Nunca é nada na química aqui, para a solubilidade de sal. Pode ser bem pouquinho, pode ser praticamente nada, mas nada não é. Por exemplo, nada e praticamente nada é sinônimo para vocês? Entendeu? Então, é isso. Então, eu gosto muito disso. E existem os sais pouco solúveis. Então, eu não gosto de escrever sais insolúveis. Senão, a pessoa já pensa que não solubiliza e não solubiliza nada. Por exemplo, nem formaria nada disso aqui. Então, é isso. Ó. Por exemplo, aqui ó, o calcário, o carbonato de cálcio. Ele é um sal pouco solúvel. Colocar calcário em água é muito difícil solubilizar ele. Não adianta, pode mexer, não solubiliza. Por quê? Porque ele é pouco solúvel, é da natureza do sal. Então a reação ela é extremamente deslocada para o lado do sal ficar na forma sólida. Tu consegue muito pouco separar os cálcios dos ânions carbonato. Né? Aqui, ó. Tá louco. Já achei os dois perdidos aqui. Não sei de onde é que eu copiei isso aqui, que tem direto os dois ali. Tá, já corrigi. Já deixei corrigido para não ficar errado aí no material, tá? Nem tinha nem visto aquela hora, agora aqui que eu vi. Tá, então aqui não tem aquele 2 lá, né? É o NaCl, é um Na+ para cada Cl-. Aqui também. O carbonato é 2+, o cálcio é 2+, o carbonato é 2-. Então é um de cada um, tá certinho. E os equilíbrios estão certinho. O equilíbrio deslocado para a esquerda quer dizer que o sal tem a tendência a ficar desse jeito aqui. Muito pouco dele vai ser solvatado por molécula de água, tá? Isso então são os sais pouco solúveis. E é isso. Não, aqui, por que é bastante solúvel, por que é pouco solúvel, a gente não estuda o porquê dessas coisas. Aqui é decoreba, né? Então eu até antes de falar de quem são, o que a gente tem que saber, pelo menos um pouco sobre quem são solúveis e quem não são, eu quero mostrar um negocinho aqui para vocês que é o calcário, né? Que é um sal pouco solúvel. Ele é usado, todo mundo sabe aí que ele é usado na correção do pH, né? Que é o processo de calagem da agricultura. E esse processo aí é uma reação de um sal, é colocar um sal em um ambiente e esse sal vai mexer no pH da solução, certo? E eu vou mostrar para vocês, na verdade, esse processo aí de colocar um sal em meio aquoso e ver se ele vai reagir ou não com água para mexer no pH da solução, isso é uma coisa que a gente estuda na química que chama hidrólise. Vocês vão estudar isso aí no ano que vem. Mas aqui já dá para entender, pelo menos um pouco dá para entender. O que eu vou fazer com vocês aqui, ó? Calcário é esse carinha aqui, né? Carbonato de cálcio. Eu vou voltar numa tela que a gente já passou aqui, que é uma das primeiras telas aqui, ó. Essa aqui, ó. Lembrem quando eu falei dos sais neutros e falei que sal oriundo de ácido forte, ácido forte, base fraca, lembram disso? O que é o calcário? Carbonato de cálcio. Cálcio veio de qual base? Hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio é forte ou fraca? É forte. Hidróxido de cálcio é forte. Então a gente está numa base forte, ou a gente está aqui ou aqui. E o carbonato veio de qual ácido? Ácido carbônico. Ácido carbônico é um ácido forte? Não, é ácido fraco. Então, carbonato de cálcio, a gente está nessa situação aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Tá? Então a gente tem o carbonato veio de um ácido fraco e o cálcio veio de uma base forte. Então o sal
Carbonato de cálcio, ele é oriundo de ácido fraco e base forte. Olhem o que acontece quando a gente coloca esse sal em meio aquoso. Ele acaba puxando o pH para o lado da base. Ele eleva o valor de pH, certo? Então agora eu posso ir lá para o material onde eu estava. E aí, então, quando a gente coloca carbonato de cálcio em água, a solvatação do carbonato de cálcio produz cálcio 2+, e produz o ânion carbonato. Só que aí, por que que... Agora eu vou explicar o porquê, pelo menos só com carbonato de cálcio. Por que que o pH vem para o lado da região alcalina? Por quê? Porque esse carbonato, quando estiver lá no solo, no meio aquoso, na umidade do solo, ele vai se combinar com os íons H+, da água, aquela da umidade do solo, e vai formar o ácido carbônico. E esse ácido carbônico aqui, logo, ele é bem fraco, ele se decompõe em água e gás carbônico. Então, na real, a gente está consumindo os íons H+, do solo hidratado lá, da umidade que tem no solo. A gente está consumindo os H+, que vieram da água. Se a gente está consumindo os H+, que vieram da água, alguns, né, não é todos, mas a gente está consumindo uma boa quantidade, vai começar a prevalecer mais íons OH- na água do que H+. Se prevalece mais OH- do que H+, o pH sobe, entenderam? Fica alcalino. Então, jogar o sal, carbonato de cálcio no solo, ele vai elevar o valor de pH do solo. E é isso que o pessoal na agricultura chama de correção, né? Porque nos processos de agricultura e tudo mais, a tendência é com o tempo o pH vai baixando assim no solo. Então, um artifício dele dar uma elevadinha no pH é jogar esse sal aqui, que é um sal oriundo de ácido fraco e base forte. E ele faz um processo de hidrólise, ele vai acabar reagindo, consumindo os íons H+ da água e deixando em maior quantidade íons OH- do que H+, lá naquela umidade, na água do solo, certo? E aí isso eleva o valor de pH. Vocês conseguem ver a magia da química da coisa, né? Por exemplo, assim, tu está jogando um sal e eleva o pH, mas lá no sal tem OH- lá no sal, por exemplo? Não tem, né? Vocês estão vendo? Porque para elevar o pH, tu tem que ter maior quantidade de OH- do que H+, né? E, por exemplo, assim, tu tá enxergando o OH- grudado aqui no sal? Não. E como é que tu bota isso aqui e muda o pH? Porque é isso que aconteceu aqui, entendeu? Esse é o fenômeno, a reação química do sal com a água. Ele acaba reagindo com os H+ da água para formar o ácido fraco, certo? E antes de eu ir adiante, eu posso até dizer para vocês, ó, se alguém está com a dúvida aí ou pensou, por que que o cálcio não reage com os OH- e forma o hidróxido de cálcio? Porque o hidróxido de cálcio ele é bastante solúvel já. Então, o hidróxido de cálcio não é bastante, mas ele é bem solúvel. Então, o hidróxido de cálcio ele não reage, o cálcio não reage com o hidróxido para consumir o hidróxido, porque em quantidades bem razoáveis eles são solúveis. Então, a gente tem que não tem essa reação, porque como o cátion já está solvatado por água e os OH- aqui também estão na solução ali, eles não vão se combinar para formar um sólido, né? Então eles não reagem entre eles. Então por isso que o cálcio aqui não faz nada com os hidróxidos, mas os carbonatos reagem na hora com os íons H+ que estão na água ali do solo. E é aquela água lá que está no solo mesmo e aquela quantidade de água, a gente já estudou aqui antes, né? Cada vez que a gente tem água, a água produz 1 vezes 10 na menos 7 de OH- e 1 vezes 10 na menos 7 mol por litro de H+. A gente já estudou isso aqui na disciplina. Então é isso aqui, eu dei uma mini explicação aí, né? Mas eu acho que uma boa até explicação da parte química, né? Do processo de calagem, né? Por que que o carbonato de cálcio eleva o pH do solo? Eu até botei entre aspas aqui, ó. O processo de calagem, ele reduz a concentração de H+ em relação ao OH- disponível no solo. E isso eleva o pH. Para vocês enxergarem isso, né? Ó, é isso aqui, ó. Esse carinha aqui diminuiu a quantidade desse carinha aqui que já estava lá no solo. E aí esse aqui ficou mais do que esse. E aí o pH sobe. Certo? Tá estourando meu tempo aqui, vou fechar aqui e sigo no próximo.